Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o nosso espaço. Eu tenho fibromialgia e agora? Nesse programa, eu ensino para você tudo o que você precisa saber para acabar com a dor da fibromialgia sem depender de remédios, tá? Me chamo Paula Rogas, eu tenho fibromialgia desde meus 24 anos. E no dia de hoje você vai aprender o que é fibromialgia. Então vamos lá. Vou começar. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Qualquer coisa, vocês também deixam dúvidas, perguntas que eu vou respondendo também. Eu vejo tudo que vocês colocaram e tento responder, tá bom? Se quiser também mandar direct, coisa assim, não tem problema. Então vamos lá. Fibromialgia. Resumo dela do resumo. Condição crônica de dor generalizada e fadiga. Tá bom. Então agora vamos ver o que quer dizer isso, né? Em primeiro lugar, crônico. O que quer dizer crônico? Crônico quer dizer persistente, de longa duração. Muitas vezes não tem cura. E o que você faz? Você somente faz uma gestão dos seus sintomas. Só isso. Dor generalizada. Normalmente a dor generalizada na fibromialgia é na parte do músculo esquelético. E o que quer dizer isso? A parte que cuida dos músculos, ossos, tendões, cartilagens, ligamentos. Em resumo, todas as partes que fazem a função de suporte, estrutura e movimento pra gente. Por isso que a dor é tão grande no movimentar também. Aí nós vamos para frente e vocês vão aprendendo mais. E fadiga. São os três, são as duas principais coisas, a dor e a fadiga, e ser uma condição crônica. Daí vamos lá, o que a gente tem nisso daqui? A dor acontece normalmente em pontos sensíveis, tá? E é uma dor constante por meses. E são pontos específicos. Depois eu vou explicando mais sobre isso. Uma fadiga extrema, tá? A fadiga, você já acorda cansado. Mesmo se tiver dormido um período muito longo, não é algo que depende de você ter feito um exercício, ter feito alguma coisa que te cansou. E a fadiga não é somente física, tá? Ela é mental também e emocional. Então tem hora que você chega e você tá cansado, até para falar com alguém, porque você tá cansado, você tem que pensar. Você conviver com uma pessoa, você não quer conviver com ninguém, você não quer porque é cansativo. É cansativo mentalmente, você conviver com alguém, você vai ter que escutar o que a pessoa fala, você tem que ter sentimentos sobre aquilo. Então, é algo que você realmente não quer. É uma fadiga, é estranho, tá? É muito estranho. Quem tem sabe. Eu já tive e sei como é, né? É complicado, tá? E também existe uma coisa chamada fibronevoeiro. O que é? É a parte cognitiva do seu cérebro. Então, é a parte da sua capacidade de se concentrar, de se lembrar das coisas. Então, você começa a ficar com memória. É bem chato. Isso são os pontos principais ali da fibromialgia, tá? Mas o ponto principal dela é que até hoje, ela não tem cura. Só tem controle dos sintomas, tá? Somente controle dos sintomas. E o que existe de tratamento agora para controle dos sintomas? São os remédios. Em sua maioria é dor. Remédio para dor, remédio que trabalha o cérebro e remédio para controlar os outros sintomas. Então, eles vão dando remédio para cada sintoma que você vai tendo, tá? Daí eu vou contar um pouquinho o que aconteceu comigo, né? Eu tenho fibromialgia desde os 24, entrei no remédio naquela época, mas o remédio me deixava letárgica, me deixava muito ruim. Eu parava, eu tava com a cabeça olhando para frente. A hora que eu olhava para o lado, eu já estava olhando para o lado, só que eu ainda estava vendo essa imagem. Parecia que o negócio andava devagar, caminhava tudo em câmera lenta. E isso começou a me atrapalhar. Eu trabalhava com manutenção de torres de telecomunicações. E isso era um problema, porque eu subia em torre, né? Então eu acabei, na época, eu era mais nova, 24 anos, que você acaba tendo alguns recursos ali. E eu consegui controlar a fibromialgia somente com alimentação. Fiquei numa boa. Fui ficando mais velha, foi tendo alguns pontos ali, teve um momento que eu me machuquei. Quando eu me machuquei, eu fiquei 6 meses de cama. Nesse período que eu fiquei de cama, tudo que eu tinha ruim piorou. Tudo. A fibromialgia entrou no talo. Eu fiquei muito mal, porque foi estressante, foi difícil, né? E daí entraram com os remédios. Os remédios para controlar são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é complexo, né? Entraram com esse remédio, em resumo, para mexer como que meu cérebro captava serotonina. E isso daí fez com que eu tivesse um problema no sono. Que a própria fibromialgia já dá, mas eu estava tendo problema no sono muito por causa do remédio. Daí eles entraram com remédio para ajudar eu a dormir. Daí eu não conseguia acordar. Daí me deram remédio para eu ficar acordada. Então eu tomava um remédio
um remédio antes de dormir da serotonina, tomava um remédio para o sono. Daí de manhã eu não conseguia acordar, me dava um remédio para acordar. Só que esse remédio para eu acordar não deixava eu focar, eu estava totalmente desfocada. E eu acho que não é só o remédio, também era um pouco dos sintomas da própria fibromialgia, né? Tanto o sono quanto a parte do foco, né? Então eles me deram um remédio para TDAH. Porque eu tenho TDAH, eu sou uma pessoa agitada ali por natureza, mas eu nunca precisei de remédio. A minha vida inteira, nunca tive problema na escola, nunca tive nada, nunca precisei de remédio. E dessa época eu precisei tomar. Em resumo, eu simplesmente estava com 4 taxas pretas. Foi uma época que eu engordei demais. Vocês pensam que eu tinha esse peso? Eu não tinha esse peso, eu era bem magrinha na época. Eu engordei demais, eu ficava cada vez pior, as dores não passavam e eu estava numa bola de neve. Cada vez pior, cada vez pior. Só que daí eu vi a luz do fim do túnel. Um dia apareceu para mim a luz do fim do túnel. E um dia eu vou contar toda essa história para vocês direitinho. Não vai ser porque hoje é outro tema, né? Mas eu vi uma luz no fim do túnel. Então agora eu posso dizer que eu consigo acabar com a dor da fibromialgia sem depender de remédios. Atualmente eu não uso nenhum remédio. Eu não sou contra remédios. Eu só não preciso mais de remédios. O que é uma diferença muito grande. Você não precisar mais, você ser contra. Você contra, a pessoa ficar sofrendo, não toma remédio. Não, eu não sou contra. Eu só não preciso de mais de remédios. Daí vamos continuar ali, tá? Mas vamos lá, para entender melhor. O que causa fibromialgia? A causa da fibromialgia ainda não é compreendida totalmente, tá? As pessoas não sabem o que é. Alguns estudos dizem que é uma doença psicossomática, outros estudos dizem que é uma disfunção química do cérebro. Teve um estudo que eu li, e que eu achei bem interessante esse estudo, e que ele fala que é uma inflamação na parte externa do tecido do cérebro, causada por estresse. Mas imagina, olha a quantidade de ideias, de teses diferentes e nenhuma conclusão fechada, né? Então, assim, a única coisa que a gente sabe é que é uma combinação de fatores provavelmente genéticos e ambientais. Isso é o que a maioria deles falam. Tá? Você já tem predisposição para isso e os fatores ambientais é que ajudaram você a chegar nesse nível. Agora, vamos lá. O que eles querem dizer com nesses estudos? O que eles querem dizer? Que pode ser os fatores genéticos. O que é o fator genético? É aquela sua herança da família. Tá? É a herança da família, aquilo que veio, aquilo que você trouxe no seu DNA ali. Então, quer dizer, que a pessoa é suscetível a isso, a pessoa tem uma predisposição a isso, que é o que eu falei anteriormente, tá? Tem outra coisa que também pode causar, é o desequilíbrio químico do cérebro. Desequilíbrio nos neurotransmissores do cérebro. Que é o que realmente causa. O que é? A produção da serotonina e da noradrenalina. Agora, o que é serotonina? Vamos lá. Serotonina, ele é um hormônio que ele cuida do quê? Do humor, do sono, da dor, da digestão, do coração. E os novos estudos estão dizendo que ele cuida também dos ossos. Dá uma olhada como a serotonina tem muito a ver com os sintomas. A hora que você vê a apresentação, você vai ver todos os sintomas da fibromialgia, você vai perceber, olha como a serotonina se conecta nos sintomas. E olha a noradrenalina também. Cuida da pressão arterial, da motivação, do despertar, da atenção. Ó o lance de você não ter memória, de você desfocar. Resposta ao estresse. O que é resposta ao estresse? Você tem uma reação sobre algo que aconteceu. Por exemplo, se você vê que está caindo uma panela qualquer, você vai sair dela. E isso é uma resposta ao estresse. E você tem uma dificuldade, a falta da noradrenalina faz você ser letárgico nisso, né? Mexe também no humor, na depressão, na ansiedade e na parte do metabolismo basal. Por isso, às vezes, você também engorda quando você está com umas crises de fibromialgia. Uma outra coisa também que causa a fibromialgia, estou falando de coisas que causam a fibromialgia, estou nem falando dos sintomas da fibromialgia ainda. Vocês vão ver que as coisas se misturam, tá? Então, fatores que podem causar a fibromialgia, os fatores genéticos, os desequilíbrios químicos e agora os distúrbios do sono. Alguns distúrbios o pessoal está usando como estudos dizendo, por exemplo, síndrome de pernas inquietas e a apneia do sono. O sono é uma das coisas mais importantes que nós temos. A partir do momento que nós temos um problema no sono, a gente não consegue relaxar. Se a gente não consegue relaxar, o corpo ele vai responder a isso. E uma das respostas, os estudos estão dizendo que é a fibromialgia. Algumas pessoas têm a fibromialgia, outras pessoas têm outras coisas. Depende da reação. Daí entra o lance do fator genético. Você tem predisposição à fibromialgia.
Outra coisa também que causa a fibromialgia, o estresse físico e emocional. Eu consigo relacionar o meu gatilho para a fibromialgia como o estresse que eu tive. Daí depois eu conto de mim um pouco mais. Daí eu sei exato. Lógico que tem todo um histórico para trás, mas eu sei o ponto exato ali de como foi complicado a parte desse estresse físico e emocional. Era uma época que eu estava nesses dois muito grande, tá? Então, assim, traumas físicos, estresses emocionais, traumas emocionais, coisas que você passou. Por exemplo, uma pessoa que passou por um abuso que gerou um trauma para ela. Isso pode desencadear a fibromialgia, tá? Outras doenças também podem desencadear a fibromialgia, que é a artrite reumatoide e o lúpus. Também tem estudos que falam que elas podem desencadear a fibromialgia, tá? E também as mudanças no sistema nervoso central. As mudanças no sistema nervoso central, o que a gente quer dizer? Alterações de como o cérebro e a medula óssea processam os sinais de dor. Como que eles processam aqui o sinal de dor e faz com que a gente tenha maior, como que eu vou dizer? Uma maior... Aquela dor que era para ser pequena, a gente começa a ter aquilo ampliado. Então, isso são que os estudos estão dizendo de coisas possíveis que causam a fibromialgia. Como eu disse anteriormente, não existe uma coisa fechada. Isso causou a fibromialgia. Mas a gente tem todos esses fatores que provavelmente são os que levam à fibromialgia. Agora, vamos lá. Uma coisa que é muito importante a gente saber. Não existe exame que você consiga diagnosticar a fibromialgia. Então, não tem um exame fechado para fibromialgia. A única coisa que você tem são exclusões de outras doenças e, muitas vezes, o chute médico. Então, agora, para a gente conseguir entender tudo isso, entender que você não tem como diagnosticar, vamos entender o que ela não é, para a gente começar a entender um pouco mais a fibromialgia, tá? Ela é uma condição com características próprias. Ela tem todo um conjunto. Ela é uma síndrome, então ela tem um conjunto de características e sintomas, tá? Ela tem uma forma de agir, tá? Ela tem uma forma de agir ali, então é isso que a gente tem que levar em consideração para analisar o que é a fibromialgia, se você tem fibromialgia, se não tem. Vamos lá. O que ela não é? Ela não é uma doença inflamatória, tá? Muita gente fala, eu tô com inflamação aqui, tô com inflamação, você daí lá e te enche de remédio anti-inflamatório. Ela não é uma doença inflamatória, então não adianta. Apesar de ter aquele estudo dizendo que pode ser uma inflamação no tecido externo do cérebro, isso não foi comprovado. E ela não causa inflamação em nenhuma parte do corpo ali. Tá? Ela pode ser causada por isso? Nesse estudo diz que pode ser causada por isso, mas ela não gera inflamação. Tá? Então ela não gera danos nenhuma articulação. Quem tem fibromialgia não quer dizer porque tem fibromialgia que vai ter degradação da articulação, que vai ter qualquer outra coisa. A fibromialgia não causa isso. Ela é um problema na percepção da dor. Tá? Ela também não é uma doença, ela não é uma forma de artrite. Apesar de ela ser confundida com uma doença reumática, ela não é uma doença reumática. Vamos deixar isso claro. Ela não é uma doença reumática, ela não é uma artrite. Ela não é detectável por exames. Não tem nem exame de imagem, nem exame de sangue, nada vai detectar a fibromialgia. Ela não é contagiosa, ela não é infecciosa, ela não pode ser transmitida. Deixar isso claro, porque tem gente que acha que ela passa. Ela não passa, tá? Ela não é uma doença mental. Embora ela afete o estado emocional e mental da pessoa, ela não é uma doença mental. Ela só afeta, podendo dar depressão, podendo dar ansiedade, mas ela não é uma doença mental. Ela também não é uma doença degenerativa. Não é porque você tem a fibromialgia hoje que você vai degradando cada vez mais e ficando pior. Não, não é isso. Se você controla os sintomas da fibromialgia, você controlou, beleza, passou. Você só tem que aprender a controlar desses sistemas, porque ela não tem cura. Então, você controla os sintomas e vive bem, tá? Então, assim, eu fiz isso, tá? Eu acabei com a minha dor da fibromialgia sem depender de remédios. Eu controlo ela. A hora que eu vejo que eu estou avacalhando nas coisas que com o tempo vocês vão aprender e tudo mais, que
tem que ser feito, né? A hora que eu tô vendo que eu tô avacalhando as coisas, eu falo, opa, peraí, deu um sinal, eu falo, opa, volta aqui e pegue. Não quer dizer que eu vivo de um modo ali, daquele jeito. Não, eu vivo bem, eu vivo feliz. Tá? Com o tempo vocês vão me conhecendo. Hoje é o primeiro contato de vocês comigo, de mim comigo com vocês. Então, com o tempo a gente vai se conhecendo, vocês vão ver. Eu participo de um grupo de pedal, eu participo de um fandom de idols. Então, quer dizer, eu me divirto muito, mesmo tendo fibromialgia. Tá? Então, deixar isso bem claro ali. Com o tempo vocês vão me conhecendo melhor. Mas vamos voltar para o tema, né? Então, deixando claro, apesar de ter sintomas semelhantes, seu diagnóstico e tratamento são distintos dessas outras doenças. Mas depois vocês vão ver um pouco melhor ali o como identificar isso, tá? Então, o que é importante a gente saber da fibromialgia? É fundamental para o diagnóstico. Por que é importante? Desculpa, por que é importante saber o que é fibromialgia? É fundamental para o diagnóstico e tratamento eficaz. Você tem que saber o que é a fibromialgia para você saber como se tratar, para você evitar tratamentos inadequados, tá? Para você evitar que façam coisas erradas com você, para você saber lidar com o seu corpo, você saber entender seu corpo, tá? É importante a gente saber por causa das pesquisas e desenvolvimentos que estão acontecendo e também para a nossa saúde mental e emocional. A gente saber, olha, o que eu estou tendo agora é uma crise de fibromialgia, eu tenho que lidar desse jeito, eu já sei o que ela é. Por isso é importante eu saber dela, eu conhecer sobre ela. É importante a gente conhecer o que a gente tem, para que a gente possa pegar e batalhar e entrar na luta contra o que você tem para que você vença. Você tem que, como é que o pessoal, existe um ditado lá que fala que você tem que conhecer o seu inimigo melhor do que você mesmo, e é isso mesmo. Tem que conhecer o seu inimigo melhor. Então você tem que conhecer ele. E eu vou dizer uma coisa, eu não considero mais ele um inimigo. Ela, né? A fibromialgia é mais uma inimiga. Porque simplesmente eu convivo com a fibromialgia. E eu não tenho mais as dores. Então, quer dizer, ela me ensinou muita coisa. Ter a fibromialgia me ensinou muita coisa. Fez eu mudar muita coisa na minha vida também. Então, assim, a gente começa na hora que a gente está no auge do problema, a gente tem uma dificuldade de enxergá-lo. Enxergar coisa positiva nele. Pois eu digo que eu vejo positivo nele. E eu vou dar um exemplo. Eu sou arquiteta. Eu estou aqui ajudando vocês. Eu estou ensinando vocês a acabar com a dor da fibromialgia sem depender de remédios. Como que eu estou fazendo isso? Porque eu passei por isso. Se eu tivesse passado por isso, eu ia estar continuando a fazer projeto de casa. Continuar fazendo. E eu tenho diploma, eu sou arquiteta, eu tenho pós-graduação, eu tenho um monte de diploma nas costas, escritório de arquitetura, só que eu não quero mais fazer. Por quê? Porque eu quero ajudar pessoas que estão passando pelo que eu passei. Eu sei o que eu passei, a dor que eu senti. Tudo, não é só a dor física, a dor psicológica, a dor do todo, eu sei. E eu passei por isso e me permitiu o quê? Conhecer um caminho e que eu possa ajudar. Então, assim, a minha ideia de visualizar o positivo em tudo, ver que ela não é mais um inimigo meu, é a partir do momento que eu entendo o porquê que eu tenho isso. Então, mas isso é outro assunto para outras coisas para frente. Vamos continuar o que é fibromialgia, senão já começa a adiantar muito. E tem muita coisa para frente. Tem muita coisa para a gente... Não, hoje, lógico, que isso é um tema muito vasto, né? Hoje é o que é fibromialgia. Ponto. Então, vamos lá. Então, você tem tratamentos inadequados, pesquisa e desenvolvimento e saúde mental e emocional. Então, é importante você saber, é importante você conhecer o que é fibromialgia por causa disso, tá? E, principalmente, para você... É importante você saber o que é fibromialgia, até para você ajudar com que as pessoas que estejam à sua volta consigam entender também. E você ajudar na conscientização e empatia dessas pessoas, para que você possa ter um apoio adequado a isso. A pessoa que tem fibromialgia, ela precisa desse apoio, ela precisa dessa rede de amigos, família, trabalho, a compreensão.
a compreensão da sua condição médica e que ela é legítima. Muita gente acha que não é legítima, mas ela é legítima. Então a gente tem que reduzir essa estigma social, que o pessoal fala, é frescura. Ah, não tem, isso daí tá invenção na cabeça dela. Ah, ela é preguiçosa. Então assim, a gente tem que saber o que você tem, ajuda você até educar as pessoas à sua volta. Educar as pessoas para que as pessoas se conscientizem melhor, tá? Então vamos lá, porque é importante, um ponto que é muito importante, tá? Você olhar a fibromialgia além da consulta médica. Então a perguntinha que eu coloquei, por que é importante olhar a fibromialgia além da consulta médica? Vamos lá. Porque a abordagem do tratamento da fibromialgia vai muito além do tratamento médico. O tratamento médico, ele fica muito limitado. Ela é uma síndrome, e ela é uma síndrome multidisciplinar. Ela lida com várias vertentes, várias partes, várias áreas do nosso corpo, da nossa vida, inclusive, tá? É uma gestão, precisa de uma gestão integrada dos sintomas, tá? Porque ela é uma condição complexa, tá? O tratamento dela, o manejo dela melhor, vai além do tratamento médico. Ela tem que pensar no estilo de vida, nas terapias complementares, que é o que eu vou mostrando para vocês, que é o que tornou a minha vida e que me livrou dos remédios. A gente não fala nem mais terapias complementares, terapias integrativas, né? A medicina integrativa foi o que me livrou dos remédios. E foi um conjunto delas, tá? Que eu vou ensinando aos poucos ali, que eu estudei sobre elas depois, muito, tenho formação com elas, porque eu me apaixonei pelo tema depois, tá? E também é muito importante a parte de suporte psicológico, mas tudo isso a gente vai abrindo com o tempo, eu vou mostrando para vocês, tá? Importante também o autocuidado, a educação. Então, você entender que ela não é só a consulta do médico que ele vai te dar o remédio, você tem que pensar nos seus hábitos alimentares, nas atividades físicas que você faz, nas técnicas de relacionamento que você tem e várias outras coisas que a gente pode colocar aí, tá bom? Várias outras coisas ali que ajudam você a ter uma vida um pouco mais, como vamos dizer, você vai trabalhar um pouco mais a sua mente e corpo, de modo que vai te agradar mais, tá? É muito importante você olhar você como um todo. Esse que é o grande lance, tá? Outra coisa é que você precisa de um apoio social e emocional. Procurar montar uma rede de suporte. É isso que eu disse. Você, aos poucos, é importante você saber o que ela é para você ensinar os outros o que ela é para que você consiga montar essa sua rede de suporte. Que você precisa desse apoio para passar por tudo isso. Mas tudo isso, às vezes você não vai ter esse apoio dentro da sua família, você não vai ter esse apoio dos amigos próximos, você vai ter apoio de outras pessoas que têm a própria fibromialgia. Por isso eu quero muito que vocês conversem, eu quero muito que vocês coloquem, conta a sua história para mim, tá? Se você estiver vendo no Instagram, você conta a sua história no direct para mim. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa a sua história aqui, ou manda uma mensagem para mim também. Eu acho que o YouTube dá para mandar mensagem, eu não tenho certeza. Eu sou nova com rede social, então vocês me ajudem, por favor, me ajudem. Até falar se eu tô legal, se eu tô falando bem, se eu tô falando rápido, se eu tô falando devagar, se o que eu tô falando é legal. Se vocês querem, então me deem aí esse retorno, por favor, curte aí, compartilha, tudo aquilo que o pessoal fala que é o que eu já tinha esquecido, ó, que precisa colocar. Então vamos lá. Então você precisa da rede de suporte, você tem que montar isso, tá? Outra coisa é que você vai aprender a adaptar o seu trabalho, a sua vida cotidiana para a sua situação no momento, tá? Porque é uma doença que tem modificações, ela vai mudando os sintomas dela, ela vai tendo essa variação. Então é muito importante você reconhecer esses sintomas para você poder adaptar a sua vida cotidiana e o seu trabalho, para que você não tenha prejuízo. Então, com o tempo você vai trabalhando isso, você vai identificando e você vai conseguindo fazer isso, tá? E eu acho que o principal coisa a gente entender que tem que ser muito mais do que só consulta médica, é você entender que a gente tem que diminuir essa estigma, tá? Combater essa estigma que a gente tem social, para as pessoas acharem que a gente tem preguiça, as pessoas acharem que a gente está inventando. Não é. Então, é muito importante
ver que não é só o médico, tem muito mais trabalho que tem que ser feito até na sociedade, para a sociedade entender e aceitar quem tem fibromialgia, tá? E outro ponto interessante de você pensar que você não está lidando só com o médico ali, você tem que olhar um pouco mais amplo, porque você tem que pensar nas outras comorbidades que podem vir juntos, tá? As outras doenças que podem vir juntos associadas. Porque ter fibromialgia não exclui você ter outras doenças também. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter depressão e também ter fibromialgia. Você pode ter a depressão da fibromialgia, mas você pode ter uma depressão mesmo, e ter também fibromialgia. Então, você vai ver que durante as crises da fibromialgia, você vai ter a depressão. Só que se você tem a depressão o tempo todo, você tem aquela alucinação, você tem tudo mais, então peraí. Então, você tem uma outra condição junto. Então, é importante você olhar um pouco mais. É importante você ver. E outra coisa, na pesquisa pessoal, a advocacia. O que a gente quer dizer com isso, tá? A gente tem que empoderar os pacientes, empoderar vocês, nos empoderar da nossa situação, para que a gente possa pegar os nossos direitos. Usar, infelizmente, agora ainda o CID da fibromialgia não é aceito para aposentadoria, para a parte de deficiência, que é que deficiência não é um nome bom para se falar, né? Atualmente tem é que cada hora muda os nomes, então se fica. Então, se eu falei errado, por favor, me corrijam, tá? Porque realmente eu falei errado, porque eu tenho movimentação reduzida. Eu tenho até cartãozinho do carro, porque eu tenho artrose, tá? Eu tenho, além da fibromialgia, eu tenho artrose e eu não preciso mais usar remédios para dor da artrose também, viu? Então, artrose, alto grau nos 2 joelhos, quase não tem cartilagem, já. E olha que eu sou ciclista. Depois eu conto, vocês vão conhecendo um pouquinho mais de mim. Mas eu consegui tirar as dores da artrose também com a mesma metodologia que eu ajudo você a acabar com a dor da fibromialgia sem depender de remédios. Olha que legal. Então vamos lá. O CID, apesar de ainda não ser aceito, existe uma luta sobre isso, tá? Existe uma luta do pessoal querendo que seja aceito para aposentadoria, para direitos, entendeu? Para você ter o direito a uma carteirinha de ônibus, onde você vai poder pegar o ônibus de graça, o metrô de graça, você tem que andar menos. Então, quer dizer, é importante, só que ainda não temos isso. Só que é muito importante a gente se empoderar de conhecimento para isso, né? A fibromialgia, ela precisa de uma compreensão, então, mais abrangente. A gente fala holística. Quando fala holística, as pessoas já pensam em algo assim, olha, algo que está falando do espiritual. Não, holístico, ele não é. Holístico são as terapias integrativas, que inclusive o SUS tem, elas são consideradas, chamava-se elas anteriormente de holísticas. Agora chama exatamente porque as pessoas colocam holísticas como sendo somente coisas espirituais, e não é, tá bom? É uma compreensão maior, mais ampla, tá? Que integrando tudo, abrangendo tudo, a saúde física, mental, social, emocional e ambiental também, eu colocaria aí nesse meu textinho aí também, ambiental, tá? Então, assim, para entender a fibromialgia, você precisa entender você como um todo. Aonde você vive, como você vive, como você cuida de você, como está a sua saúde, como foi a sua história no passado. Tudo isso é o que você usa para você entender a fibromialgia melhor, tá bom? Entender a sua fibromialgia, tá? Daí, quais são os comuns diagnósticos que são confundidos com a fibromialgia? Por ser uma condição complexa, ela é muito confundida com outras doenças, tá? Então, vamos lá. Distúrbios reumáticos, como artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, dor... Esses três doenças reumáticas, eles são muito confundidos por causa da dor e da fadiga. Distúrbios endócrinos, o hipotireoidismo e a síndrome de Cushing, eles são confundidos por causa da fadiga e das dores musculares, tá? A parte do endócrino é uma dor muscular diferente da nossa, que é uma dor mais articular, músculo esquelético. Você sente dor no músculo, você sente também na articulação, nos ossos.
É uma dor, dependendo de como tá, você tem uma dor que parece que está dentro dos ossos até. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu tinha uma dor dentro dos ossos. Era uma coisa, assim, desesperador isso, tá? A parte das doenças neurológicas, como esclerose múltipla e miastenia graves. Isso por causa da fadiga e da dor também, tá? Por causa da fadiga e da dor. Distúrbios no sono, como a apneia, síndrome de pernas inquietas, tudo isso por causa da fadiga extrema. Agora eu quero te dizer mais uma coisa, tá? Os problemas do sono podem causar a fibromialgia, tá? Do mesmo jeito que os problemas reumáticos, como artrite reumatoide e lúpus, podem causar a fibromialgia. Então, os sintomas se misturam até porque esses podem causar a fibromialgia. Então, é algo que é complicado, por isso que eles se misturam. Só que a gente tem que entender quando é fibromialgia pura ou quando tem essa doença também, tá? As doenças psiquiátricas, como ansiedade, depressão, elas causam também fadiga e dor no corpo. Então, você pode ter também essas doenças psiquiátricas. Pode não ser fibromialgia, tá? Fadiga. A fadiga, por si só, ela dá sono e ela causa dor também. Mas existe uma doença, que é a fadiga, a síndrome da fadiga crônica. Daí ela é uma doença específica. A fibromialgia, ela tem mais coisas, mais sintomas que a fadiga crônica, tá? A síndrome do intestino irritável pode ser confundido por quê? Por causa da dor abdominal que tem, as cólicas, alterações do hábitos intestinais podem acontecer. Então, você pode misturar, porque isso também é sintoma da fibromialgia. A polimialgia reumática, os sintomas dela de dor e rigidez muscular é confundido com a dor e rigidez muscular da fibromialgia, mas não é fibromialgia, tá? Então, uma análise cuidadosa dos sintomas e os exames físicos e complementares para descartar as outras doenças é importantíssimo, porque você pode ter uma artrite reumatoide e achar que é fibromialgia e ser uma artrite reumatoide. A artrite reumatoide, existem exames para ela. E ela é uma doença que tem que ser tratada de modo diferente da fibromialgia. Então, é importante você fazer um diagnóstico no médico. Independente do seu tratamento, você for usar remédios ou não, no meu caso, eu não uso remédios, eu tenho diagnóstico de fibromialgia desde os meus 24 anos. Então, eu sei como é que tá. Quando eu estacionada, quando eu piorei, eu fui de novo no médico para refazer o diagnóstico, já que eu tinha ficado 12 anos sem sentir dor. Assim, tudo muito leve, tudo muito fraco na época. Na hora que eu comecei a ter tudo peidado, eu voltei no médico para avaliar se eu não estava tendo algum outro tipo de problema, algum outro problema de saúde, tá? E uma outra doença, uma outra coisa que eu não coloquei, que esqueci de colocar, que também pode se confundir alguns sintomas, é a menopausa, porque a menopausa dá dor também, dá cansaço, dá depressão, ela também pode ser confundida. Então, uma coisa que você tem que pensar é isso também. Fazer os exames de sangue para ver se você não está na menopausa. Pode ser, tá bom? Daí, vamos lá. Como que a gente reconhece, então, se tem fibromialgia? Bom, se você tem fibromialgia, como que a gente reconhece? A gente reconhece pelas características chaves que podem indicar fibromialgia. Os pontos chaves, tá? Que é a dor generalizada, normalmente é constante, latejante e persiste por muitos meses. No mínimo 3 meses, tá? Pelos pontos sensíveis, que são 18 pontos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a fadiga extrema, exausta mesmo depois de ter tido uma noite de sono. Você continua exausto. E o exausto não é só físico, tá? É mental e emocional também, tá? Os distúrbios do sono, você pode ter uma dificuldade para adormecer e você pode acordar várias vezes no dia. E você não tem o sono reparador, você não entra no estágio mais profundo do sono, que é o sono profundo, que é o que realmente descansa, gente. Se você usar, eu uso, ó, vou pegar aqui para vocês verem. Vou pegar para cadê? Porque não sei onde eu pus. Olha isso. Isso que é o pessoal que está aprendendo pela primeira vez fazendo as lives, está aqui aprendendo. Não sei onde eu pus. Então, achei onde eu pus. Peraí. Ai. Aqui. Pronto, cheguei, voltei. Eu andando na cadeira, olha que coisa. Deixa eu descentralizar, Birati. A câmera tá aqui.
Só que aqui eu tenho uma colinha, então às vezes eu tô olhando pro lado, mas é porque eu tô me vendo na câmera, que eu me vejo aqui na câmera, mas é aqui que eu tô fazendo não é a colinha, a apresentação que eu tô mostrando pra vocês, né? Tá, em duas telas. Eu uso um relógio. Esse relógio, ele tem um contador, ele tem aqui uns pontinhos, aqui, esses pontinhos aqui, ele mede a minha frequência cardíaca. Com isso, ele mede o meu sono, ele consegue passar para mim o sono. Existem vários relógios que fazem isso, e tem relógios caros que fazem isso, tá? Esse é um baratinho, tá? Esse é da Samsung, mas é um dos primeiros modelos da Samsung, você compra até hoje você acha ele para vender, e ele é baratinho, vale a pena, porque eu sincronizo com a Samsung, e eu consigo ver as horas de sono que eu tenho, quando eu entrei no sono, quando eu saí do sono. Eu também uso ele para fazer o meu ciclismo, para fazer meu esporte, mas tudo isso vocês vão conhecer aos poucos. Então, assim, é legal, porque você consegue controlar. Então, eu sei, tipo assim, meu sono tá legal ou não tá legal. Olha, quando eu comecei meu tratamento sozinha, da fibromialgia, né, que eu tava tomando os remédios, tudo, meu sono era péssimo. Meu sono, eu tinha dia que eu tinha 5 minutos de sono profundo, às vezes menos, tá? Eu não passava de 15 minutos numa noite. E quando eu comecei a utilizar os recursos das medicinas integrativas, que eu comecei a aprender, eu comecei a usá-los, teve vezes que meu sono chegava a meia hora. Para mim, isso era... meu sono profundo chegou a meia hora. Eu acordava descansada. Então, eu consegui medir meu progresso por causa disso. É uma coisa que eu recomendo ali, tá? Outra coisa também, os problemas cognitivos, dificuldade na memória, de concentração, a confusão mental. Eu sei que todo mundo já passou por isso na vida. Levantou para fazer alguma coisa e no meio do negócio esqueceu. Só que para quem tem fibromialgia, isso é muito comum. Você tem isso demais. E na época que comecei a ter a crise, eu sou professora, tá? Eu sou arquiteta, eu dava aula no curso técnico de design de interiores do Senac. Eu adoro ensinar. E eu não conseguia mais dar aula. Eu não conseguia, eu tinha que usar um tablet para dar o nome dos arquitetos, eu não conseguia mais. Então, quer dizer, eu ia falar sobre arquiteto, eu adoro Gaudí, eu não conseguia lembrar o nome das obras de Gaudí. Assim, era algo assim que não dava, e é uma coisa que para mim era fácil. Então, você vê que realmente é uma confusão mental. Você está no meio da aula, você fala, o que eu estou dando mesmo? O que eu estou falando mesmo? E não é aquele lance de você se desfocar, que eu desfoco aqui, mas eu desfoco no meio da aula, que você vai contando uma história aqui, uma história ali. Era o lance de você realmente não saber. Então, é bem complicado, tá? E os sintomas adicionais, que a gente pode ter dor de cabeça, síndrome do intestino irritado, que eu já falei, a ansiedade, a depressão, sensibilidade a ruídos, luzes, temperaturas, aquela coisa que realmente te incomoda. Principalmente o frio, tá? O frio é uma coisa que incomoda bastante, tá? Então, assim, o que eu digo, resumo disso? Se você suspeita que tem fibromialgia, importante, primeiro é você consultar um médico. Por quê? Porque você tem todos esses sintomas. Ótimo, mas você precisa descartar que você tem outras doenças, tá bom? Você precisa descartar isso, que você não tem outras doenças que precisam de um tratamento de remédio, que precisa de uma intervenção diferente, por exemplo, artrite reumatoide, tá bom? Agora vamos falar sobre os pontos de dor, que é o que muita gente pergunta. Quais são os pontos de dor, tá? Eles são conhecidos também como pontos sensíveis ou tender points. Se vocês escutarem esses nomes, podem entender que são os pontos da fibromialgia, tá? São áreas específicas do corpo que são excepcionalmente sensíveis ao toque. É o que você pega, você toca aqui assim, e ele vai, aquela dor que você aperta, às vezes ela até irradia, tá? E às vezes só fica nela. E não precisa apertar muito, tá? Existem 18 pontos sensíveis no corpo, em 9 pares simétricos, sempre dos dois lados. Então, vamos lá. Pescoço, nuca, aqui atrás, parte inferior do pescoço, os ombros, a parte superior do peito, a parte superior das costas, os cotovelos. Quando a gente fala cotovelo, é a parte até interna, tá? É toda a volta do braço aqui, tá? Não é só o cotovelo ali. Ele pega também a parte de dentro, tá? Inclusive, mais voltada para o corpo mesmo, tá? A região lombar, principalmente aquela região ali, aquela região do ciático ali, o quadril, e nossa, como o quadril para mim era complicado, eu não conseguia dormir de dor por causa do quadril. Eu deitava, a costura da calcinha não deixava dormir, costura da roupa.
Meus filhos falavam, até hoje eu sou assim, né? Eu sinto que tem um negócio, mas não tem a dor mais, né? Mas o pessoal falava que eu era a princesa ervilha, porque se você colocava um grão de areia na minha cama, eu não conseguia dormir da dor do grão de areia encostando em mim. Atualmente eu sinto que tem um grão de areia, eu não sinto a dor, mas eu sei que tem um grão de areia ali. Eu fiquei sensível, eu não tenho mais a dor, mas eu sou sensível ao tato ali. Mas, nossa, como eu sofri. E os joelhos, então imagina a dor, que eu senti os joelhos, eles tanto para o lado de fora, atrás pelo lado de fora, quanto por dentro, a parte de dentro aqui no meio das pernas. Tá? São 2 pontos que doem muito ali no joelho. Imagina eu ter artrose, o como não era sofrido os joelhos. Nossa, era uma dor assim, eu tenho 20% de cartilagem, não, 20% de cartilagem num e 15% na outra, alguma coisa assim. Não vai, tem 9 exames que eu tenho que fazer. Vamos lá. A dor deve ser sentida ao aplicar uma leve pressão e estar presente em ambos os lados do corpo, acima e abaixo da cintura. Em resumo, ela é simétrica. Se você está sentindo dor no joelho, você vai sentir no outro. Se você está sentindo dor no braço, você vai sentir no outro. Se você está sentindo num lado do pescoço, você vai sentir no outro. Então, é sempre simétrica. E você tem tanto abaixo da cintura quanto acima da cintura, os pontos, tá? Daí, vamos lá. Uma coisa que eu tenho que lembrar desse negócio dos pontos, que nem sempre são todos os pontos ao mesmo tempo, tá? O diagnóstico antigo dizia que você tinha que ter pelo menos 11 pontos desses 18. Agora não se leva mais isso em consideração por causa dos outros sintomas que também pode ter. Mas você tem que entender que às vezes esse ponto de dor ele caminha pelo corpo, tá? Você tem hoje, está com dor no quadril, amanhã vai ser não, mas vai ficar uns 3 meses com dor no quadril, você está uns 6 meses com dor no quadril, de repente para o quadril, começa o joelho. Tá? Então é mais ou menos assim, as dores caminham pelo corpo, tá? E quais são os sintomas? Antes a gente viu o que causava fibromialgia, a gente viu doenças que são próximas da fibromialgia, agora nós vamos falar dos sintomas da fibromialgia, tá? E assim, importante saber que pode variar de pessoa para pessoa, né? Todo mundo que tem todos os sintomas, graças a Deus, né? Porque já pensou que tudo. Então vamos lá. Dor generalizada, constante, pelo menos 3 meses, e anda pelo corpo, tá? Ou pode ser no corpo todo. Eu tenho todos os pontos. Eu tenho 18 pontos desde os meus 24 anos. Os 18 pontos, porque eu tenho que ser a sortuda, entendeu? Apesar que agora eu não sinto mais dor. Não sabe que eu sou sortuda. Eu tive isso para aprender e para ajudar vocês. Eu tenho certeza que foi por causa disso. Para ajudar vocês a acabar com a dor da fibromialgia sem depender de remédios. Porque eu consegui isso. Então vamos lá. Voltando. Tá? Então, pelo menos 3 meses. Caminha pelo corpo. Mas sim, você pode ter também uma sensação de queimação ou latejamento pelo corpo ali, pela pele. É uma coisa estranha, tá? Fadiga. Já acorda cansada. Acorda com dor. Tá? Eu acordava tão cansada, com dor, o meu quadril era desesperador, para mim era rastejando, só de pensar em falar com alguém, eu tinha criança pequena ainda. Para mim, era desesperador, só em pensar que eu tinha que falar com criança. Nossa, para mim, o meu auge da dor, quando eu estava ruim mesmo, começou a Covid, para mim era bom. Adorei a Covid, porque eu não tinha que conviver com ninguém, eu não tinha que falar com ninguém, eu tinha que me cansar emocionalmente. Eu fiquei numa boa. Covid para mim na época foi nessa época que eu descobri as terapias integrativas e aprendi sobre elas e apliquei em mim mesmo, porque nunca ninguém tinha me falado que isso poderia ajudar na fibromialgia, nunca nenhum médico tinha me falado isso. E daí eu aprendi isso e consegui acabar com a minha dor sem depender de remédios. Então, assim, foi show de bola. Dificuldades cognitivas, como eu falei, memória de curto prazo, dificuldade de concentração, começar a fazer algo e esquecer o que está fazendo no meio do processo, sensibilidade, ruídos, luzes, cheiros, assim, a sensibilidade na pele, de passar a mão assim na pele, passar que assim, doer. Eu lembro disso daí, era assim, as pessoas encostarem, doía. Distúrbios no humor, depressão, ansiedade, dores de cabeça ou enxaqueca.
relacionados à tensão muscular, principalmente no pescoço e no ombro, tá? Os distúrbios digestivos, cólicas, dor abdominal, inchaço, constipação, diarreia, rigidez muscular, principalmente a hora que você acorda ou fica alguns momentos parados. Por exemplo, você senta no sofá para assistir uma televisão e fica lá. A hora que você vai se mexer, você sente dor. Rigidez, né? Você sente uma rigidez. Ficou sem usar a mão muito tempo, a hora que você vai ver, você está rígido, você está duro. Por isso, confundindo muito com artrite reumatoide também, tá? Dormência, formigamento nas mãos, nos pés, nas pernas, no rosto. Eu não cheguei a ter o formigamento. A dormência eu tinha, mas o formigamento eu não cheguei a ter. Síndrome das pernas inquietas. Você fica se mexendo durante a noite. Eu me mexo bastante. Você fica mexendo a perna, eu tenho essa daí. Atualmente não. Eu, inclusive, meu distúrbio do sono era tão grande que quando eu era criança eu tinha sonambulismo. Quando eu comecei a ter a fibromialgia, eu voltei a ter sonambulismo. Você vê como eu não descansava de nenhum, meu cérebro não parava. Tá? Daí, assim, o que é que eu acho que você tem que levar em consideração? Nossa, gente, a gente está bastante tempo falando, meu Deus do céu, vocês devem estar querendo me xingar pelo tempo do vídeo. Então, vamos lá. Para fechar, né? O que você tem que levar em consideração? Que ela é uma síndrome. Então, significa que ela é uma coleção de sintomas. Sintomas que ocorrem juntos e que caracterizam uma condição particular. E que esses sintomas, você pode ter um ou outra pessoa pode ter outro. Então, assim, se apodere dos seus sintomas, entenda os seus sintomas. E feche um diagnóstico com o médico, excluindo as outras doenças. Exclua as outras doenças. Daí você pode dizer que é fibromialgia, e daí a gente pode pegar e trabalhar. Mas você tem que excluir as outras doenças, tá bom? Então vá, mande aí as suas perguntas se tiverem, ou no direct ou no Instagram, no YouTube, vê aí como é que faz para mandar no YouTube, se é embaixo. Eu acho que é só embaixo, acho que não tem mensagem no YouTube. Manda, curte aqui, compartilha, esse canal está começando agora, então desculpa se eu não falei tão bem, desculpa se eu não fui tão boa, eu estou começando, então eu quero, por favor, porque eu quero ensinar vocês, eu quero que vocês também me ensinem, tá? Me digam se eu estou bem, se eu estou fazendo legal ou não, se o conteúdo que eu estou dando para vocês está sendo válido. Vamos fazer eu quero fazer uma mão dupla aí. Vocês conversam comigo, eu converso com vocês. Eu quero que vocês contem a história de vocês aqui. Conta para mim a história de vocês, para que eu saiba como é que você tá. Qual que é a sua situação, para que eu consiga ir direcionando esse canal para te ajudar. Tá bom? Obrigada, pessoal. Esqueci de dizer, tá? Essa síndrome não é só de mulher. Apesar da maior parte ser mulheres, não é só mulheres, tem homens que têm a fibromialgia e tem mais estigma do que as mulheres, porque as mulheres ainda dizem, a mulher tem fibromialgia, ela tem, algumas pessoas já está sendo mais conhecido, mas os homens não. E o pessoal diz que o homem, ele não tem, e o homem pode ter sim a fibromialgia. Então, homens que vocês querem ter fibromialgia, passa esse vídeo aqui. E homens que têm fibromialgia, se sintam acolhidos. Se sintam acolhidos, porque eu sei que vocês têm, eu sei que vocês sofrem muito, principalmente por causa do emocional. Então, tchauzinho, até, pessoal. Espero que tenha sido legal.